A liderança da igreja é uma vitrine para a igreja. Portanto, o apóstolo Paulo, quando escreve as suas cartas, ele diz às igrejas e aos ministros que eles devem observar a liderança da igreja em 3 áreas específicas para que o nome de Cristo, então, possa ser glorificado na vida desses homens. Eles precisam dizer, como Paulo, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso não é fácil. Portanto, o apóstolo Paulo diz que esses homens devem ser irrepreensíveis em 3 áreas distintas. E essa palavra irrepreensível é extremamente forte. Evidentemente, ninguém é perfeito. Entretanto, o significado que o apóstolo quer dar para essa palavra é que esses homens não vivam na prática daquilo que a Bíblia condena, que eles tenham domínio para saber, inclusive, como se arrepender quando necessário em relação a essas 3 áreas distintas. E quais seriam essas 3 áreas? A primeira, a família. A família, sem dúvida alguma, é a principal vitrine do líder. Satanás ama fazer com que a família seja destruída. E quando o apóstolo trata então da família, diz que nós devemos olhar para os presbíteros, para os diáconos, para que eles sejam para nós um exemplo, maridos de uma só mulher, que tenham seus filhos crentes e obedientes e que, sem dúvida alguma, manejem, governem bem a sua própria casa. E o argumento de Paulo é, ora, se alguém não consegue governar a sua própria casa, como vai poder governar o rebanho de Deus? Portanto, observe a família do líder, veja sua esposa, veja os seus filhos e perceba se eles se enquadram, então, nesse requisito de liderança cristã. Em segundo lugar, a vida cristã, a conduta, o testemunho. Esse homem, ele precisa ser temperante, amigo do bem, ele precisa ser hospitaleiro, ele não deve ser apegado ao dinheiro, ele não deve ser dominado pelo vinho. Esse homem deve ter domínio próprio, domínio de si. Ele deve cuidar dos outros para que os outros, então, possam olhar para ele como alguém a ser seguido nessas áreas. Inclusive, o apóstolo Paulo diz que ele deve ter bom testemunho dos de fora, para que ele então seja visto como um líder que glorifica ao Senhor, um líder que nos faz apontar e olhar para a pessoa de Cristo. Ele deve ser um homem justo, um homem temente a Deus, um homem amigo do bem, respeitável em tudo aquilo que faz. E em terceiro lugar, esse homem precisa ter boa doutrina, ele precisa ter um bom conteúdo. A palavra que o apóstolo Paulo usa é apegado à palavra da verdade. Ele não deve ser um neófito. Se ele for presbítero, ele precisa ser apto para o ensino. Entretanto, para qualquer dos 2 ofícios, ele precisa conhecer a palavra e sempre estar pronto para responder a cada um que pedir a razão da esperança que há neles. 3 áreas. Olhem para a família, olhem para a vida cristã, para o testemunho e olhem para a sua doutrina. Não adianta ele ser bom em 2 dessas áreas. Ele precisa ser irrepreensível nas 3 áreas para que ele seja um líder que realmente glorifique ao Senhor. Precisamos hoje, urge que tenhamos líderes assim, que tenhamos líderes que amem a sua família, que tenham um excelente testemunho da sua vida cristã e que amem, acima de todas as coisas, ao Deus Todo-Poderoso, fazendo com que a sua palavra seja perfeita nos ouvidos daqueles que os ouvem. Que Deus possa nos abençoar e que tenhamos líderes que honrem os seus votos e honrem a palavra de Deus.